Bom dia, estamos aqui em mais um episódio do Conecta Analice. Hoje recebendo o Léo, da JBA. Estou ao lado, como sempre, do meu irmão Henrique. E é mais uma oportunidade para conhecermos um personagem da Avenida Analice, para conectarmos histórias, memórias dessa avenida que nos enlaça. Seja bem-vindo, Léo. Bom dia, muito obrigado. É uma satisfação estar aqui com vocês para a gente conversar sobre a nossa história na Avenida Analice. Primeiro de tudo, ela te chamou de Léo, né? Mas seu nome é Leônidas. Leônidas Alvarez Neto. Só quando eu me apresento a turma chama de Leônidas, depois Léo é mais intimista, mais aconchegante. Pode chamar de Léo, por favor. E qual a sua relação com a Analice? A relação com a Analice nossa é uma relação, eu diria que mágica, né? E amorosa. Eu vou contar para vocês. A JBA foi fundada em 1984, então nós fizemos agora, no mês de julho, 40 anos. Com muita alegria, porque uma empresa de engenharia que presta serviço, fazer 40 anos é difícil, né? A gente vai contar a história daqui a pouco. Em 93, eu precisava mudar a instalação que a gente estava, precisava ampliar o espaço, e aí eu fui conversar com um grande amigo meu, que é sócio meu na JBA, que é o engenheiro Luiz Almeida, e almoçando, né, e pensando como é que eu vou resolver a minha mudança, ele falou, tô com um problema. Eu falei, fala para mim qual é o seu problema, né, amigo, né? Ele falou, eu preciso arrumar um destino para o terreno do meu amigo Heraldo. Eu falei, nossa, acabou de arrumar o destino. Agora vamos combinar. Isso foi em 93, foi exatamente assim. Eu precisava resolver e ele precisava também resolver o problema. Aí nós mudamos para Analice, 796, né? Isso foi em 93. Então, fizemos aí quantos anos? Faz a conta aí, 31? 31 31 anos. anos. 31 anos 31 aqui, anos. dos 40 anos da JBA. Nesse período, a gente veio modificando a instalação, fizemos várias modificações, adequando às mudanças do tempo, né, e ao volume nosso de trabalho. E depois tem a história anterior, a história mais interessante, porque o centro da história, na verdade, é o Luiz Almeida de Oliveira, que é o diretor de engenharia, né, que está comigo desde 93 também. Ele veio em 94 para a JBA, 94 saiu da empresa que trabalhava. E o Almeida é uma história interessante. Ele nasceu em Caçapava, aos 2 anos e meio ele mudou para. Deixa eu lembrar para onde é que ele mudou. Era uma cidade, deixa eu lembrar aqui, que eu consultar. Ele mudou para Ribeirão, Paranapiacaba. Paranapiacaba. Em Paranapiacaba, antes dele fazer 12 anos, mais ou menos, a mãe dele, uma senhora assim mágica, fantástica, que eu adorava, era muito amigo dela, né? Ela decidiu que em família, junto com o pai dele, que o filho ia ser engenheiro civil e que ia estudar na USP, na Politécnica, né? Mas, quando você faz engenharia, você faz com 18, 19 anos, a chance dele ir para o exército é grande, servir o serviço militar. E ela pensou, bom, se ele for estudar na USP e for para o serviço militar e isso acontecer, pode ser em Quitaúna. Então, um lugar bom da gente morar é Osasco. Olha, ele tinha 12 anos, um Caramba. pouco menos. Ela decidiu isso, Traçaram toda a estratégia já, né? traçou uma estratégia, mudaram para Osasco e compraram um terreno aqui na Dirce Cristense, Travessa da Analice, Dirce Sim. Cristense 80. Agora, sempre Dois ou três meses antes, Osasco foi emancipado, então ele nasceu praticamente com Osasco, junto com a né? cidade. Mudou com a cidade e naquela época que ele mudou, a Analice não era asfaltada e não existia nem Irante Sanazar, ela acabava antes, né? Sim. Então ele viu a Analice crescer praticamente, né? Ser pavimentada, tudo. Depois ele foi estudou em Osasco, aí mudou para cá, estudou no colegial, no Maria Helena, e esqueceu que ele morava mais para o Jardim da Abril, né? E tinha uma Uhum. rixa. Então ele chegar em casa toda noite era uma aventura, porque tinha rixa. Então os moleques lá perseguiam ele, né? Mas sobreviveu e entrou na Poli, cara. E entrou na Olha, Poli. E entrou junto comigo, né? Nós viramos assim amigos de alma, de coração, assim. Eu era amigo da família dele,
né, visitava a casa dele, tem uma homenagem, já conta a JBA, homenageei algumas pessoas que foram decisivas para a gente montar a empresa e estar vivo, pessoas que iluminaram o caminho e que foram guia para a conduta nossa. E a mãe dele tem uma sala lá com o nome dela. Né? Ai, que Inclusive o nome JBA. Eu não posso chorar, né? No podcast. tudo. É difícil. Dá um minuto para me acalmar, aí eu já Dou, conto dou para sim. vocês. E aí o que aconteceu? E aí o Almeida era grande amigo meu e Aham. grande inimigo do ping-pong. Né? Então, assim, Grande diz ele inimigo. que ganhou o confronto. A gente jogava ping-pong Vocês eram na rivais. faculdade. Não, a gente jogava no intervalo, no ping-pong. Né? Ah, tá, Diz ok, ele ok. que ganhou 500 partidas e eu perdi 499. Eu acho que eu ganhei 500 e ele perdeu 400. É uma contagem assim duvidosa. A gente passou anos jogando ping-pong, né? E há controvérsias. Quem ganhou, Isso é muito bom. né? E aí ele me trouxe para cá. Depois, toda a diretoria da JB veio mudando para Osasco. Porque existe uma magia, que eu falei que era mágica a mudança, é uma magia de afeto na Analice. Eu não sei o que é isso. Tá? Até a história de eu ter mudado. Ele precisava resolver um problema, eu mudei. Né? É um lugar meio mágico, às vezes, parece, né? Quando a gente escuta histórias assim. Olha, eu falei, a gente trabalha na diretoria, somos 4 pessoas, a controller, nossa, ela veio trabalhar, ela foi minha gerente de banco 15 anos. E quando ela foi para o Boston foi vendido, ela falou, agora eles vão cortar as pessoas de cargo alto, com certeza, eles esperam dar carência de 6 meses e fazem isso. Eu falei, então se isso acontecer, eu não tinha coragem de tirar ninguém do mercado, mas eu falei, você vai vir trabalhar comigo, nós vamos conversar. E para eu explicar para ela, antes dela vir, que era uma empresa de engenharia, onde a gente é cartesiano, tudo é matemático que a gente faz e tudo que acontece não se explica dessa forma, é tudo mágico. Veio contar para a gerente de banco, você vai trabalhar num lugar, que as coisas... Também não era de foi Osasco. assim. Também não era de Osasco, ela. Também não. Também é de Santana. Mas depois mudou. Mudou para Osasco o Almeida, que já era daqui, que trouxe a gente para cá, né? Com essa história meio mágica aí. Depois mudou a Regina, que trabalhou com a gente, foi morar na Europa, voltou para trabalhar aqui, mudou para Osasco. Depois mudou eu para Osasco e, por fim, a Laide. Os 4 da diretoria moram aqui. A JB é o seguinte, eu fui criado pelo meu tio João Batista de Assis, JB. Tá? E eu tive a sorte de não precisar trabalhar no ano mais importante da minha vida, que era o fim do segundo grau. Nem eu, nem meu irmão. Todos os meus, eu estudei em colégio do Estado, todos os meus amigos trabalhavam. Era comum, né? Obrigado, você tem que trabalhar para comer, né? Vamos dizer assim. E eu não precisei fazer isso, meu tio dava todo o suporte e eu entrei na Poli, não pagava. Era muito importante não pagar, precisava não pagar, porque não tinha como, né? Mas mais do que isso, não é questão disso, é questão de exemplo de vida, pessoa assim, a melhor pessoa que eu conheci. Então, uma homenagem ao seu tio, né? E aí eu dei o nome em homenagem ao meu tio. Se você entrar no site da JPA, ela foi aberta no momento que eu abri, era eu e meu irmão, e aí a gente deu um nome que era Infraestrutura Urbana, que o objeto nosso, meu irmão é arquiteto, então a gente ia trabalhar qualquer projeto de infraestrutura urbana, por exemplo, se a gente for fazer a remodelação da avenida aqui na frente, né, a gente tem que pensar na urbanização, no paisagismo, coisas que são atributos do arquiteto. O engenheiro não consegue fazer isso de forma tão boa quanto um arquiteto. Então a gente trabalhava muito integrado, a gente sempre foi integrado, então nós achamos que infraestrutura urbana era uma coisa assim, muito adequada, um objeto muito adequado para um engenheiro e um arquiteto trabalhar juntos. Mas em seguida, eu falei, não, vou homenagear meu tio. Meu tio era vivo quando eu dei o nome. Uau, que JB bom. Engenharia e Consultoria. Então eu mudei o nome para o nome dele, em homenagem a ele, que foi quem nos guiou. E deu tudo que a gente tem. E o que exatamente é o serviço que vocês fazem? Isso é muito interessante. Essa pergunta é muito boa. Porque até amigos que estudaram comigo na USP não entendem muito bem. Entendem, mas existe na engenharia civil, né, você divide em construção civil e construção pesada. É uma divisão
é rígida, só para a gente entender. Construção civil é onde a mão de obra atua com participação muito, tipo 60% a 70% da despesa é mão de obra. Construção pesada, 60% ou 70% é maquinário. Então, por exemplo, você vai fazer um prédio, é construção civil, é mão de obra. Você vai fazer um canal, é maquinário. Você vai fazer uma ponte, é maquinário. Tá? Vai fazer uma avenida, é maquinário. Né? Então, são serviços de construção pesada. Então, basicamente, eu comecei minha carreira trabalhando primeiro na construção civil, 5 meses, aí eu tinha medo de altura, mudei para o chão, uma empresa de pavimentação, que também é uma história interessante, da JBA, vou contar para você. E aí, um professor, José Luiz Salvoni, professor de fundações, um dia fazendo uma obra, ele me provocou, ele falou, puxa, precisava ter um laboratório que entregasse o que aconteceu mesmo. Eu ouvi aquela frase, como assim, né? Mas eu entendi, porque existem empresas que fazem o resultado e você não tem confiança no resultado. Uhum. O resultado dos ensaios é uma coisa muito complexa, assim. E ele precisava de empresas que respondessem o que realmente aconteceu. Eu falei, é o que eu vou fazer. Você percebeu esse espaço, né? Eu percebi esse espaço. Então, respondendo a tua pergunta, a gente faz ensaios de materiais, tanto para a construção civil, mas mais fortemente na construção pesada, Uhum. e estuda a qualidade da obra. Então, a gente presta serviço. A nossa empresa não constrói absolutamente nada, é uma prestadora de serviço. Nós fazemos projetos e ensaios de controle tecnológico E tudo isso é da qualidade. anterior ou durante o processo ou os dois? Antes, durante e depois. Ah, Então, quando entendi. você vai fazer uma obra, você tem um planejamento, e aí você tem que fazer um anteprojeto, aí você tem que fazer o projeto. No momento do projeto, por exemplo, uma avenida, você tem que fazer ensaios para saber o solo, a fundação. Ou um aeroporto, eu tenho que saber a espessura da estrutura que vai suportar o avião, ou o trem, ou o metrô, ou uma rodovia, ou um pátio de estacionamento. Então, você faz sondagens, a gente faz isso, Uhum. e você estuda os materiais, e aí você projeta, dimensiona. Nós fazemos tudo isso e fazemos o controle de qualidade. Então, eu estudo, por exemplo, uma camada asfáltica, eu preciso estudar todo o material que compõe a camada asfáltica, tá? A proporção que ele vai ser usado. Um concreto, todo o material que vai compor concreto, cimento, areia, a pedra e a proporção que ele vai ser usado no concreto para obter a resistência que o projetista definiu. Mesma coisa com asfalto, a gente estuda antes, acompanha a produção do material e a aplicação. Eventualmente, os contratos são diferentes. Às vezes eu sou contratado só para fazer o controle da obra, dos materiais. Às vezes a gente é contratado para fazer o ensaio e a decisão sobre o que fazer com o resultado. Às vezes tem uma empresa que faz a decisão, a gente só faz o ensaio. Então, a gente tem uma equipe que acompanha, uma equipe que ensaia e uma equipe que libera. Você tem que ter profissionais de várias formações. Agora, a história nossa da JBA, estou contando a história de vir para cá com o Almeida, que trouxe, né, da nossa formação. Aí eu me formei engenheiro, fui trabalhar em pavimentação, aí em edificações, surgiu uma oportunidade em pavimentação, mudei. Quando eu comecei a trabalhar, o meu encarregado, no primeiro dia de serviço, eu mudei, fui na usina de asfalto, e ele era um rapaz vestido de cowboy, alto, chapéu de cowboy, cinta de cowboy, bota de cowboy. Aí ele olhou assim para mim, meio de canto, e falou, você é o novo engenheirinho? Eu sou. Aí ele falou, o que durou mais aqui ficou 40 dias. Eu olhei para ele e falei, eu sou neto de espanhol, então nós vamos ver o que é 40 dias. Né? Fiquei quietinho, fiquei 5, mas liguei o cronômetro. Falei, aqui não é o lugar para onde ficar. Fiquei 5 anos, 2 meses e 10 dias. Caramba. Sabendo que não era o lugar que eu devia ficar, mas não tinha para onde ir. Uhum. Aí nós fomos pavimentar. Por incrível que pareça, a primeira obra que eu fiz em 1980, eu não gosto de falar esse nome, mas vou ter que falar, né? Eu não lembro o nome dela nunca. Avenida Corinthians, como é que chama? Esporte Clube Corinthians. Não, já te virei. Ai, Outro nome dela. Visconde de Nova Granada. Esse, meu primeiro serviço para Visconde de Nova Granada. Me lembro até hoje, 1980. Aí chegamos lá, ele falou, traz aquela argila vermelha para botar aqui no solo.
Eu falei, sabia que ele era um idiota, né? Porque argila vermelha você não usa, não pode usar argila na pavimentação. Aí trouxe argila, virou uma laje. Eu fui no livro de novo, não se usa argila. Estranho. Aí nós fomos fazer outro bairro, traz uma argila vermelha aqui. E eu quieto, né? Porque o cara era agressivo, eu só liguei o nele e fechei a boca, né? Eu falei, tá esquisito. Levou a argila vermelha, jogou. Você não acha mais argila vermelha, porque eu estou falando aqui. Você pode olhar do que a barranco não tem. Usou argila vermelha. Eu falei, que estranho. Né? Que história é essa, né? E cada vez usava argila vermelha e parecia uma laje. Bom, aí em 1980, né? Você encontrava os amigos da faculdade em casamento, todo mundo estava casando, depois formou, ou festa de aniversário que você ainda mantinha relação de amizade e ia. E eu perguntava para eles, né? Tudo era tudo ferroso, tudo estudava muito. Eu falei, escuta, você lembra das aulas de pavimentação? Você matou? Ele disse, não, eu assisti tudo. Eu falei, você lembra? Podia usar argila em pavimento? Não, lógico que não. Você lembra? Lembro. Aí eu ia para o livro, não pode usar. Ia para a obra, usava argila vermelha. Falei, que coisa absurda. E foi, assim foi. Quando chegou em 82, quem formou em 79, que nem eu, pegou crise de 82, 86, 88, só crise. Em 82, eu fui fazer uma visita numa barragem, que o dono da empresa tinha barragem em Botucatu, e o meu amigo que trabalhava numa empresa de barragem, consultor, falou, você vai perder o emprego. Eu falei, da onde, cara? Você não tem padrinho? Eu tenho padrinho. Não, padrinho de emprego. Não, padrinho de emprego não tem, então você vai perder o emprego. Para com isso. Aí, cara, eu falei que você tem que estudar. Eu falei, mas acabamos de sair da faculdade. Vai estudar que você vai perder o emprego. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí fui estudar. Fui na Poli ver como que era a pós-graduação. Bom, resumindo, a história, aí eu matriculei na pós-graduação, né? E aí fiz 2 matérias, depois quando eu fiz a terceira matéria, entrou um japonês baixinho, né, na sala e falou, os engenheiros de projeto sabem nada de obra, né? Mas os engenheiros de obra conhecem o que é o solo laterítico, o que é uma argila vermelha, que é que nem uma brita. Eu falei, opa, É aqui. tá falando comigo? Bom, apaixonei na matéria. Então o que ele falava não existia em livro nenhum. E eu sabia porque eu pisava na argila vermelha todo dia, já há 2 anos, quando fazia o curso. Falei, como assim? Por que não tem livro? Aí eu comecei a estudar com ele. Eu estudei 15 anos com ele. Ele era a maior autoridade do mundo em solos tropicais. Eu fiz o mestrado e o doutorado com ele. Aí eu fiz o que está escrito na placa que eu li agora. Se você ama o que faz, você nunca vai trabalhar. Você está sempre fazendo o que gosta, né? Então, o que acontece? O carregado lá, vestido a cowboy, sabia tudo de pavimentação. O cara muito bom, né? Só que aí eu fui estudar o que era. Olha que história. Milhões de anos atrás, o Polo Norte perdeu uma calota do Polo Norte, saiu e varreu o planeta. Não sei por que varreu só o hemisfério norte. Então, é como se fosse uma faca cortando o hemisfério norte. Se esconde o hemisfério norte, a gente tem a rocha, a rocha, e uma espessura pequena até chegar na superfície. 10 metros, difícil ter 20. E aí, essa espessura que acontece lá. Não aconteceu isso no hemisfério sul. No hemisfério sul, não sei nem se os continentes eram emendados e tal, não aconteceu isso. Então, você tem da superfície até a rocha 30, 40, 50, uma profundidade muito grande. Como é que forma o solo? Pega qualquer rocha, tem vários minerais. Então, você imagina, esquenta 600, 800 tal. A dilatação deles é diferencial. Um dilata no jeito do outro, se cria um esforço, ele trinca. Aí vem um rio e passa no meio, aí vem uma outra que veio d'água, aí tem um terremoto. Com os milhões de anos, vai fracionando até virar solo. No hemisfério sul, então imagina, nós estamos aqui, está muito quente, muito abafado, e com certeza vai chover. Todo dia chove e é quente. Esse processo pega tudo que é radical, sódio, potássio, cálcio, e vai jogando para baixo. Tem uma ciência que chama pedologia, que explica que esse processo chama lixiviação. É uma lavagem do solo. O que é pesado fica em cima. O que é pesado? Ferro e alumínio. E com os milhões de anos, eles vão grudando quimicamente por atração molecular e vira pedra de novo.
vira o que se chama laterita, que tem no norte do país. Vira um óxido de ferro, praticamente. Uma pedra. Nessa intermediação, se vocês forem para o interior, depois de Campinas, Sumaré, Araraquara, Ribeirão Preto, vocês vão ver o solo vermelho, porque é rico em ferro. Esse material, dependendo da fração dele, que isso acontece em 1/3 do território brasileiro, ele se comporta como uma brita. E eu acabei estudando isso profundamente, estudei a compactação dos solos e fiz um método de mensuramento para solos tropicais, onde você usa a tecnologia nossa, do Brasil, para fazer pavimentos com esse solo. Então, se vocês visitarem o laboratório JBA, até hoje o ensaio principal é um ensaio que se usa do método antigo, que não é adequado para solos tropicais. Então, nós temos uma tecnologia de ponta para a obra viária. A gente domina o projeto e o controle tecnológico disso, com um ensaio que muito poucos laboratórios, acho que 2 ou 3, além da gente, fazem esse ensaio, que é um ensaio da metodologia MCT que o professor Nogami fez. Então, a história minha, pessoal, profissional, está ligada à tecnologia dos solos tropicais, que é uma paixão, né? E a história da JBA ela foi montada pela provocação do professor José Luiz Salvoni, de ter uma empresa que faça as coisas da melhor forma. Então, a crença nossa é fazer o melhor. E quando a gente fez 30 anos, fizemos 40 agora. Eu falei, eu preciso arrumar uma explicação para a gente estar vivo, né? Porque você fica olhando para trás. Quando faz aniversário, você sempre lembra do que passou, né? Eu falei, o que aconteceu? Que passou tanta coisa e a gente está aqui trabalhando ainda e, vamos dizer assim, o pessoal que nos contrata tem uma confiança no que a gente vai fazer. Eu falei, já inventei uma desculpa. Eu jogo futebol, né? Meu hobby. No começo com a turma da minha idade, né? Vamos devagar, né? E assim, eu acho que os clientes veem a gente como batedor de pênalti, né? O cara que pega a bola e assume o risco pelo time, com coragem, mesmo que escorregue e atrasse a bola para o goleiro, que acontece, tá? Que aconteceu com o meu tricolor essa semana, mesmo com o Nestor, aconteça isso, o time vai lá e consola o cara, porque ele foi o cara que teve a coragem. Né? E em nome de todo mundo bateu o pênalti. Então, acho que o cliente vê a gente assim. Mesmo quando a gente não consegue fazer o melhor que a gente queria, por um motivo ou outro, isso é visto pelo cliente, é sentido. Entendeu? Então, eu acho que essa é a explicação da gente estar fazendo 40 anos. Né? E 30, 40, está aqui. A gente trabalha sempre com tecnologia de ponta. Então, ali na Analice, naquele cantinho, né? A questão do solo tropical, não tem ninguém no Brasil que faça. Tem, lógico que tem, né? Falar isso é uma besteira, mas a gente trabalha com a última informação. Nós temos feito trabalhos muito interessantes de logística reversa. Então, todo o material que você remove dos pavimentos para fazer recapeamento é reaproveitado. Tem tecnologia de ponta para fazer isso, a gente trabalha com isso. Com o reuso dos materiais. Agora estamos estudando o reuso na capa asfáltica, a gente usa como base. Então, a gente tem equipamentos que ensaiam isso, né? E o meu pessoal, que nem o Luiz Almeida, é especializado em infraestrutura. O meu irmão, que abriu a empresa comigo, saiu, agora voltou ao gerente de projetos, tem também a minha idade. Então, e a gente só faz isso. A gente se dedica muito a isso, né? Então, é uma equipe especializada e atende obra particular, né? A gente trabalha muito sem distribuição e para as empresas que trabalham em obra pública. E trabalhamos em Osasco. Esse programa de recapeamento, a gente faz o controle tecnológico. Então, as pessoas não sabem, por exemplo, que, aliás, eu preciso fazer uma propaganda, né? Esse programa de recapeamento está acontecendo hoje, o que aconteceu anteriormente, né, na gestão do prefeito, foi muito bem cuidado. Então, houve estudo dos materiais, estudo da solução a ser dada, acompanhamento da execução, isso ninguém vê, só vê a aplicação, né, que é visível mesmo, mas atrás disso tem todo o controle de qualidade, que é cobrado pela prefeitura, né, que é o órgão contratante. Então, é um orgulho da gente estar participando. Eu diria que é uma propaganda, não, é só lá ver as ruas. Né? A qualidade dos últimos serviços é muito diferente do que foi feito no passado. Quais ruas, por exemplo? Eu não vou lembrar o número, eu tenho 500 ruas. Bastante, Todas que foram né? recapeadas nos últimos 6 anos. Eu consigo Tá? lembrar de teve algumas, um programa realmente. de recapeamento
que foi feito, acho que tem 6 anos já, contando com a data de hoje. Né? Desde 2018, né? Isso, a Léo, gestão do atual prefeito. tão interessante assim ouvir, né, essa trajetória, principalmente focada em estudos, né, que você foi estudar o solo para chegar a desenvolver uma metodologia para aplicar nesse controle de qualidade. E é como você falou, você passa num asfalto, você nem imagina todo o processo que está por trás disso, né? Ao longo desses anos, o que assim continua como base daqueles primórdios lá que você estudou na faculdade e como a tecnologia tem auxiliado ao teu serviço e outros, né, de modo geral, dentro da construção, tanto da pesada quanto a civil. Eu estava conversando agora, antes de começar a falar, né, que a única coisa permanente é a mudança. Né? Então, vale para tudo. Né? Então, na tecnologia, a mudança é muito forte. Então, primeira mudança gigante é na qualidade dos equipamentos. Então, a compactação, eu fiz um mestrado em compactação de solos. Né? A evolução dos equipamentos foi gigante. Né? Então, isso é um passo. A tecnologia, essa tecnologia que eu falei dos solos tropicais, que para alguns ensaios, não é geral, a tecnologia foi desenvolvida onde? Na Europa e Estados Unidos, sempre. Né? Aqui a gente vai a reboque. Então, quando a gente usa a forma que se estuda os solos aqui, quando é o solo tropical, que é 30% do território, é inadequada. Isso ainda é uma briga hoje. Então, quando eu recebo recomendação de ensaio, eles usam a classificação antiga ainda. Então você fala, nossa, o cara não foi na obra e nem leu o livro, e nem viu o resultado. Isso que eu te falei que era meu drama em 1980, você recebe uma receita, eu vou fazer limites de Atterberg. Outro dia eu briguei no órgão aqui em São Paulo, o cara usou um resultado que o significado do resultado está errado, porque a constituição mineralógica do solo é outra. E o técnico lá, que é um engenheiro, estudou bem, não sabe. Então existe briga tecnológica para você ainda recomendar os ensaios mais adequados e usar hoje. Então, assim, então tem essa guerra tecnológica, né? E aí algumas pessoas usam a tecnologia nova e vendem de uma forma comercial, vamos dizer assim, e acaba gerando um embate comercial que não é o caso. Eu estou falando de técnica. Né? Então, existe essa controvérsia ainda viva. Né? Eu fiz um dimensionamento no meu doutorado em 97. Né? Então faz 27 anos que eu fiz e não é usado o meu método em lugar nenhum. Eu não fiz um marketing de ficar divulgando. Junto com o professor Nogami, que era uma autoridade do mundo dos solos tropicais, certeza, e a professora Lied, que foi a primeira mulher diretora da Escola Politécnica e agora ela é diretora de PT. Então o método tem o nome ABN, Alvarez, que é o meu sobrenome, B de Bernucci, que é o sobrenome da Lied, e N de Nogami, que é o Dr. Jobson Nogami. Quem fez a metodologia sempre foi o professor Nogami. Eu não inventei nada, eu peguei a metodologia que ele fez. A doutora Lied, ela pegou em 87, a ASTO, que é o órgão americano de rodovias, fez um dimensionamento e mudou a grandeza do método do CBR para o modo de resiliência. Ela pegou vários ensaios, solos, e ensaiou usando essa grandeza que é o módulo e mostrou que o módulo do solo, que é uma medida de resistência do solo à carga pulsante, que é os caminhões passando, essa grandeza equivale à brita. E eu peguei isso que ela fez e fiz quase 2.000 ensaios e provei que é verdade mesmo e que você pode usar aquela equação dos americanos para dimensionar os solos. Né? É um caminho. Eu tenho feito isso nos meus projetos, né? Mas ele não é uma coisa difundida, é uma coisa ainda controversa. Existem outros métodos também, o método Medina, que foi desenvolvido pelo pessoal da COP Rio de Janeiro, que é excelente, espetacular. Todo mundo querendo buscar um caminho para resolver a pavimentação. Por quê? Porque uma estrada pode custar R$ 400 o metro quadrado, mas se o solo for tropical, ela pode custar 150. Só isso, mas o metro quadrado. Então, essa é a diferença. Agora, tem concessionárias que pegaram trechos no centro-oeste, né? Eles sabem o potencial tecnológico do solo e eles não vão jogar isso fora. Então, eles sabem fazer, independente se é um método A, B ou C, eles dão a melhor solução técnica.
né? Porque é só olhar a estrada do lado. Quem sabe fazer, a pavimentação é assim. O Hélio, que era o rapaz do boné, o cowboy, ele sabia fazer. Então, como é que é o desenvolvimento tecnológico? Copia quem faz e depois explica. Então, presta atenção no cara, mais ou menos o que eu fiz sem querer, fiz para sobreviver. Né? Presta atenção, cara, dá certo, dá. Sabe explicar? Não. Então inventa uma explicação. Se vira. Eu inventei, foi uma método de dimensionamento, não foi bem uma invenção, porque estudei anos para explicar aquilo. Né? Mas funciona assim, todo o progresso da pavimentação foi assim. Os solos tropicais, o professor Nogami, ele estava no DE, eles fizeram um acesso para a construção do aeroporto de Araraquara. Tinha que construir, falar, vamos fazer o acesso, tem que durar 15 dias. Depois, jogaram o solo que tinha, que era esse solo tropical, um tratamento superficial duplo, quase 2 centímetros, e seja o que Deus quiser, meteu um monte de caminhão fazendo aeroporto. Aí ficou 20 anos. Eu falei, ué, era 2 dias. Nós fizemos a Ayrtocena agora com um material reciclado, raspamos o material da Ayrtocena e chama RAP, que é material recuperado, Reclaimed Asphalt Pavement. E reutilizamos, injetamos asfalto, 2,2%, jogamos o cimento que tinha lá na base, misturou, fez uma camada de 30 centímetros e uma camada provisória de 3. Era para durar 3 meses e depois ia fazer a capa asfáltica, que a norma pede 12 centímetros e tal. Ficou anos. E assim você vai desenvolver tecnologia. Chama gap grade, essa camada que foi colocada provisoriamente. Ficou anos na Ayrton Senna, com aquele tráfego. Então, você fala, peraí, então vamos mudar o jeito de fazer as coisas. Pavimentação vem evoluindo assim. Você dá uma solução no campo, opa. Né? E é interessante porque, assim, aqui no nosso país, o transporte rodoviário, que utiliza muitas rodovias, foi o que mais foi investido, né? Então, assim, a pavimentação tem que estar sempre, deve ter um prazo, assim, para constrói uma rodovia ou faz uma manutenção. Existe um prazo determinado de quando em quando fazer a manutenção de rodovias ou não? Nossa, agora você pegou na ferida, Marivane. Que é o seguinte, eu dou aula de transporte de carga na FATEC e tecnologia de transportes. A matriz de transporte de carga brasileira, ela é muito desequilibrada. Na média brasileira, arredondando, 65% é transporte rodoviário. Então, e a minha disciplina, o que oficialmente é gestão de transporte de carga, eu falo que o nome real deveria ser gargalos logísticos. Porque qualquer modal de transporte de carga, assim, parece o inferno brasileiro. Se tem caminhão, não tem estrada, se tem estrada, sempre falta alguma coisa muito vital. Então, o nosso desempenho, tanto que o pessoal diz que da porteira para dentro, né, o agronegócio é espetacular, e é mesmo. Tecnologia de ponta, produção espetacular de toneladas por hectare, tudo o Brasil é campeão nisso. Da porteira para fora é um fracasso. E isso é uma discussão gigante. Então, a malha rodoviária, que é o principal modal de transporte de carga, das vias federais, a gente tem 13,5% asfaltado. É inacreditável, porque a gente está em São Paulo. São Paulo não é o só. Nossa, né? tô Das vias asfaltadas, 50% tem um pavimento ruim. Né? E aí tem os defeitos de várias naturezas. O maior de todos é a geometria. Então, por exemplo, você pegar as fotos de várias BRs, é cheia de caminhão. Elas deviam ter outra pista. Então, elas têm uma pista só. Faz 30 anos que elas deviam ter sido duplicadas, não são. Né? Aí você tem problemas de curva vertical, curva horizontal. Eu lembro que na Marechal Rondon até você andava 1h30, 2 com o sol na sua frente, traçado mal feito, né? Então, assim, tem problema de tudo que é natureza, né? Uma vez eu estava fazendo uma obra em Manaus, uma pista de teste da mão do Honda, e você briga, né, com o empreiteiro, a relação é áspera, né? E aí teve um jantar de confraternização e o pessoal da Honda chamou o empreiteiro, chamou eu para fazer o contato nós e tal. E no meio do jantar lá, o engenheiro da Honda falou, não, mas nós trouxemos o nosso consultor de São Paulo, que é doutor em pavimentação. Né? E você trabalha em São Paulo? Eu trabalho, hein? Você não tem vergonha, não? Com aquela buraqueira? O cara falou... Eu falei, nossa, o cara estava nervoso. Né? Então, assim, a gente não se orgulha do resultado nacional, né? É feio.
Então, um dos gargalos logísticos é a condição da malha. Por que que é ruim? Primeiro é falta de investimento, né? Não tem um investimento constante, uma porcentagem do PIB que vá para a infraestrutura de transportes. Então, deveria X% para malha rodoviária, Y% para as ferrovias, que estão largadas, Z% lá para as hidrovias, que um pouquinho você ia melhorar muito, para portos, aeroportos. Então, esse investimento constante não existe, porque a empresa de planejamento e logística não consegue, até recente, vamos dizer assim, ter uma receita do PIB para isso, porque o governo não consegue fazer. Aí, se fizer segurança, educação e saúde, estava bom demais se fizesse, né? Então, está entregando tudo para um outro caminho, que é o das concessões, que é outra discussão Sim. difícil, vamos dizer assim, né? Mas se não tem dinheiro, você precisa do serviço, essa é uma discussão difícil. Né? Então, se eu olhar o estado de São Paulo, antigamente eu vinha com Fusquinha quando era empreiteiro, morrendo de medo na Castelo, que o vento batia, o carro fazia assim, né? Eu não ia para a esquerda porque acumulava água, você ia perder o controle, porque ninguém cortava a grama do canteiro. Na direita a mesma coisa, ia na pista do meio e mal enxergava nada. Hoje você vai no seu carro lá, parece que está no aeroporto. A Castelo Branco... Todas do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo. Então você anda, qualquer estrada você enxerga tudo, nunca tem um mato acumulando água, em nenhuma. Então, assim, é dificílimo trabalhar com as concessionárias, porque eles visam o mínima despesa, são muito agressivos comercialmente, em compensação, são muito competentes no resultado. Na gestão, né? Na minha avaliação de usuário, especialista da área. Sim, sim. Então, eu sou obrigado a dar mão à palmatória. Você se sente mais confortável se o dono da estrada é o Estado? Porque se o dono da estrada é o Estado, sou eu o dono, né? Eu também sou dono. Quando é de outro, aí você já começa a olhar o pedágio, você começa a questionar as coisas. Só que o resultado efetivo, desarma, né? A gente bastante, né? Porque... Então, assim, a questão da malha rodoviária tem muito a ser feito, muitos projetos, e aí tem várias coisas. Tem as implantações de obra nova e tem a conservação. A conservação é uma coisa bem complicada, né? Eu tenho visto bastante avanço. A Prefeitura de São Paulo, se a gente entrar na Secretaria faz a zeladoria, o secretário tem na mesa dele um mapa do estado, de todas as ruas de São Paulo. E é um mapa que monitora e, além disso, é um fator para decisão das intervenções. Isso online. Então, mudou bastante. Então, a gente tem várias ferramentas para tomar a decisão de uma forma melhor. Tá evoluindo bastante, eu acho. Estamos em processo de evolução. Que bom, né? Porque, assim, o percentual ainda é baixo, né? Como você citou. Tem muito a fazer, né? Tem muito a fazer, então tem muito trabalho para a Graças JBA. a Deus, graças a Deus. Não, aí você falou disso, eu tinha maior orgulho, né? Estudei, fiz mestrado, fiz doutorado, né? Aí, há uns anos falando com a amiga, eu falei, a vida ficou difícil para a gente, porque a gente tem um orgulho do que fez, e aí você olha lá, como se estivesse com uma lente olhando, nossa, olha o que eu fiz, tudo isso aqui. Aí você põe uma lente maior, é isso aqui, mas com as pessoas em volta. Você tem que considerar que isso tudo tem um entorno que é social. E aí você aumenta a lente e tem um entorno que é ambiental. Então mudou tudo hoje, né? Então, você olha para as coisas, a especialização é uma parte do processo, mas está longe de ser o que resolve as coisas. Sim. Né? Que é muito integrado, né? Isso é para baixar a bola da gente um pouco. Você acha que o que você está fazendo é um pedacinho. Você tem um aspecto humano, né? A engenharia é para resolver soluções humanas. Esse está no livro do primeiro parágrafo. A engenharia é feita para resolver, fazer as pessoas se encontrarem, chegarem, saírem, né? Para ações sociais mesmo, né? Mas tem a questão social do entorno, as pessoas trabalham no processo e ambiental. Então a gente tem que olhar com uma visão mais ampla para a solução de qualquer problema. Tanto que hoje qualquer projeto, a Ferrogrão, por exemplo, que é uma ferrovia muito necessária, não aprova porque ela atravessa áreas indígenas, área de preservação ambiental permanente,
controverso mesmo, porque se olha isso hoje. Antes não, você fazia lá qualquer estrada e pronto. Né? Então, isso quer dizer que a legislação também avançou. Muito lentamente, mas sim, é que é tudo muito difícil. Nós não temos um país, nós temos um continente, né? É. Então essa matriz de transporte de carga rodoviária é aqui, no norte não. Em Manaus não, você não chega nem de caminhão lá. Né? Então, é hidroviário que manda lá. Aí você olha o sudeste, ferrovia tem um monte, né? Do centro-oeste precisa de um monte, e tem um monte para ser feito, planejado e não termina. Né? Então o país é muito plural, né? Muito difícil. Né? Então fazer um diagnóstico médio, que a mais de transporte de carga média é essa, mas no sul é uma, no norte é outra, no nordeste é outra. Contextos diferentes, né? Né? É assim, se você pensar, eu falo até para os meus alunos, esse desequilíbrio da matriz de transporte de carga e todos esses gargalos logísticos que a gente vê, você tem duas posturas. Uma é pôr a mão na cabeça, meu Deus, né? E a outra, nossa, quanto trabalho eu tenho. Acho melhor fazer isso. É Né? um extremo, né? Vamos ver como nós vamos arrumar isso aí. E estando em Osasco, você pega mais trabalhos próximos aonde você está localizado ou não? É uma coisa mais ampla ainda assim? Não, eu acho que a questão de localização física não influi na captação de trabalhos. Os trabalhos nossos, eles são... A gente nunca investiu numa área comercial, de propósito. Porque a pessoa comercial ela tem que arrumar contrato. Isso eu não sei se é certo ou é bom, tá? É uma dúvida permanente. Então, a gente sobrevive de contratos que a gente tem uma recorrência gigante. Então, por exemplo, um cliente que eu trabalho hoje, faz 20 anos que eu trabalho com ele. O outro faz 25 anos, entendeu? Ele sempre tem um espaço e chama a gente. Sim. É um maior orgulho para a gente isso aí. Eu fiz um loteamento em o Ecoville, na Castelo Branco, no 46, Sim. né? E aí, uma época, criaram a Associação dos Moradores e o contratante, que era o dono do investimento. E aí teve uma discórdia lá no momento da obra, e aí a associação chamou a gente para fazer o trabalho. Eu falei, olha, há conflito de interesse, eu não posso trabalhar para um e para o outro. E eles falaram, não, nesse caso a gente não quer saber, a gente quer que você faça. Como assim, né? Isso aconteceu outra vez no centro de distribuição, contrataram a gente, eu estava trabalhando com uma empresa que estava fazendo trecho e o dono do empreendimento chamou para fazer também uma perícia. Falei, não pode, tem também conflito de interesse. Não interessa, você vai fazer. Então, assim, legal, eles estão confiando na neutralidade nossa, né? O que é muito difícil, né? A gente tem muita empresa que ensaia estabilização de solo, produtos químicos, eles vêm nos procurar e a gente sempre coloca, a gente tem uma postura de pesquisa. Então, nós montamos a JBA fisicamente e estruturalmente para ela ser uma ponte entre o meio acadêmico, por conta da minha história, e o mercado. Então, em país desenvolvido, como que a tecnologia anda? Tem uma demanda, você tem que resolver usar aquele material. Precisa usar. Então, as empresas falam, olha, eu tenho equipamento, vou usar aquilo. Aí o pessoal recorre à universidade, forma um triângulo entre o meio acadêmico, o mercado e a necessidade. E aí você bola uma solução e anda. Esse seria um modelinho, assim, um modelo para a gente pensar. Né? A gente tenta ficar no meio, porque o meio acadêmico anda numa velocidade de pesquisa. Velocidade de pesquisa é mais lenta, ela tem que tomar muitos cuidados na pesquisa. E a gente atende o mercado onde a resposta é hoje. Não tem, ninguém chega para a gente e pergunta, isso aqui é para amanhã, é para a hora. Então a gente tenta se colocar, se munir dos recursos acadêmicos para tentar atender as emergências do dia a dia. É a mesma coisa que você trabalha no pronto-socorro, fala, eu preciso dessa lista de equipamento e material. Não tem, então morre. Sim. Não existe. Então, mas eu só tenho isso aqui, então vai lá e socorre. Trata o paciente com o que você tem. A gente tenta ficar nessa posição. Eu até brinco com o pessoal, né? Se aqui fosse hospital, a gente ia ter 100 salas de pronto-socorro e 2 para internação. Você não consegue, não tem nada que é para você fazer daqui a um ano. Tudo que a gente tem que resolver, tem que resolver essa semana. E outra coisa que a gente faz bastante, que eu faço toda segunda-feira, uma reengenharia. Toda segunda-feira eu chego e falo o que eu estou fazendo,
por que que eu estou fazendo isso e para quê, e o que farei, né? Aí levanta, toma o terceiro café para se acalmar. Não tem resposta para nada disso. Tá? Mas toda vez eu ponho tudo em dúvida. Eu estava conversando agora aí com o Adriano isso, né? Se você faz a mesma coisa o tempo todo, pode entregar, né? Tem que fazer alguma coisa, tem que inventar. Tem que inventar alguma coisa. Então a gente tenta achar um caminho. Né? E você começou falando da paixão, né, pelo solo, dessa aula desse professor, que você falou, não, é isso aqui que eu quero fazer. E isso te direcionou também para ser professor, né? E como que é que você divide aí, concilia esse seu tempo de prática na JBA e as aulas ao mesmo Isso é tempo? até engraçado, vou falar a verdade. Pode. Pode, Eu claro, vou tirar do... É sem filtro aqui, né? Não vou esquecer sem que estão filtro. olhando. Né? Eu jogava bola de sexta-feira no concessionário da Honda que tem ali. Até o prefeito jogava do lado. Né? Ele era vereador, cara. E faltava gente do nosso time, faltava gente dele, a gente misturava. Aí teve uma época que acho que eu dei aviso prévio para 10 funcionários. E todos jogavam bola com a gente e continuaram jogando bola. Né? E aí, isso era de sexta-feira, no fim do dia. A gente parava uma hora antes e ia jogar bola. Né? Aí um amigo meu me convidou para dar aula, sexta-feira. Lógico, eles precisavam de um professor e deram para o professor que ia chegar o pior horário, que era sexta-feira. Ninguém queria dar Sempre aula. assim. Aí eu falei, ai meu Deus, mas dá aula. E eu gosto de falar, você viu que eu deixei você falar 2 minutos até agora, né? O espaço é seu, aqui a voz é sua. Aí minha mulher falou para mim, você estudou em colégio do Estado. Eu falei, e aí vamos na verdade, assim, quando você tem empresa e falta o dinheiro, qual é o primeiro dinheiro que você não paga? O seu, né? Você tem um monte de gente olhando para você, tem que comer. Então, meu INSS foi sempre um inferno astral. Tenho 500 buracos, era a primeira conta que eu não pagava. A minha contribuição social, a primeira conta que cortava. Então, tá cheio de buraco. E aí me convidaram para dar aula. Eu falei, olha, tem duas coisas que eu vou falar para você. Ela chegou e falou, você não paga o INSS regularmente. Você todo mês teria isso aí. Então, né, aí um dia você se aposenta, que foi o que aconteceu. Segundo, você estudou em colégio de Estado. Depois você fez universidade na USP sem pagar. Depois você ficou 8 anos fazendo mestrado, porque na época podia, sem pagar um tostão. E depois você fez o doutorado mais 5 anos estudando sem pagar um tostão. Você tem que devolver esse dinheiro. Eu falei, nossa. Eu falei, bom, e você gosta de dar aula? De vez em quando me chamava para dar aula, fazer palestra e tal. Eu gosto mesmo. Aí eu falei, oh, pensando, seria bom ter uma coisa constante, porque o primeiro que era sacrificado lá, quando faltava dinheiro, era eu. Eu falei, eu vou ter uma coisa e vou devolver um pouco, né? Porque faz parte também. Mas eu adoro dar aula. Gosto muito, tem vários funcionários que trabalham aqui, que foram meus alunos, né, que a gente acabou contratando. Eu fiz já, estou fazendo o 8º carro elétrico, fiz um carro elétrico para uma competição que tem na Inglaterra. A gente patrocinou a ida de 2 alunas para a Inglaterra em 2022, no Green Uau. Power, e estamos patrocinando junto com uma das empresas que eu atendo, que trabalha inclusive em Osasco, né, a FBS, estamos patrocinando 5 alunos para ir para a Inglaterra agora, dia 10 de outubro. Vão dia 10, volta dia 20 e a corrida dia 13. Então eles têm um prêmio. E fizeram o 7º carro e a gente participou no dia da mobilidade elétrica, mostrando o carro elétrico. Nós andamos na Avenida Paulista com todas as empresas que trabalham na mobilidade elétrica. O nosso carro da FATEC, 2 carrinhos andaram lá aos 3 quilômetros. Foi muito emocionante. E agora vamos levar os alunos como prêmio um trabalho que eu fiz na FATEC, com o apoio da FATEC. Tem um mentor, que é o Manuel Belém, que é o dono do projeto EICAR, que é o carro elétrico, né? E nós construímos o carro. Então, vamos dizer, um trabalho muito fascinante. Né? E ele é um trabalho mais social do que pedagógico. Além dos alunos trabalharem com abordagem STEM-PL, que STEM é acrônimo de Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Então, você junta tudo para fazer um carro. Às vezes, a equipe gosta mais do design, então a arte sobressai o resto. Né? Depende da equipe. Tá?
E PBL, que é um Problem Based Learning. Você pega um problema, nós vamos fazer um carro, e agora? Aí você joga na mão dos alunos e o mentor vai mentorando as ações, né? Existe um regulamento do Green Power que é um carro, como se fosse um carro para segundo grau, então o aparato de segurança é gigante e o motor é um motorzinho de liquidificador. O carro anda no máximo a 30 km por hora. E nós fizemos uma corrida aqui em Osasco, aqui na frente, no estacionamento. Fizemos uma corrida em 22, né? Foi muito legal a corrida, 7 km a corrida aqui. Então eu acabo misturando o trabalho, as aulas, os projetos da FATEC, aí todo o pessoal da JBA veio ajudar aqui, foi muito divertido, né? E a JBA, acho que você mencionou quantos funcionários tem? Nós temos em torno de 60, mas eu vou dizer isso, faz 8 anos. Ou seja, com todas as depressões de volume, a gente conseguiu segurar os 60 funcionários. Caramba. Às vezes vai para 100, quando tem um pico, volta para os 60. Então, 60 é o nosso número. Aqui tem 30 no escritório e 30 em obra, né? Porque você vai... Hoje nós estamos trabalhando, aqui o Gruda, no aeroporto de Cumbica, de Congonhas, no Santos Dumont. E estudando o Afonso Pena. Então, aeroporto, tudo em aeroporto, vamos dizer, é o extremo do rigor, né? E os clientes têm nos prestigiado com obras de grande responsabilidade. Estamos trabalhando todo o programa de recapeamento de São Paulo, né? E estamos trabalhando em recapeamento de Osasco. Então, a gente toma cuidado e fala, olha, vamos ser um pouco mais humilde e trabalhar mais, porque a gente fica com... O que acontece? Está escrito aqui, até no nosso, a gente trabalha por satisfação pessoal, no nosso guia aqui, mas a gente tem paixão pela engenharia, né? Então, com a nossa idade, a minha, do Almeida, né, que nós somos os sócios, a direção, a Regina, que é gerente de engenharia, todos já criaram os filhos, entendeu? A gente está numa faixa diferente, então a gente tem prazer em atender e sempre o pessoal traz desafio para a gente, né? Desafio tecnológico, então a gente adora engenharia. Eu acho que isso é o mais legal, o que nos diverte. O O combustível, trabalho né? nos diverte, é porque sempre tem um desafio. Você Não, sempre tem que ter uma solução melhor para aquilo. E você sabe que sempre tem. Mesmo quando a gente faz um projeto, qual é a frustração? Eu sei que amanhã, se eu for olhar meu projeto, eu vou conseguir fazer ele ficar melhor, né? Então, quando você olha alguma solução, você fala, tem um caminho melhor. E hoje você dispõe de material. E aqui no Brasil você tem todos os equipamentos de tecnologia. Você tem as melhores usinas de asfalto do mundo, os equipamentos. Então você tem que ter solução melhor. É o que a gente busca. Solução melhor significa melhor desempenho e menor preço. Melhor desempenho é engenharia, menor preço. E menos tempo. As 3 coisas ao mesmo tempo. É uma Fazer equação, né? e cada caso é um caso. O que o pessoal não entende, projeto é caro, né? E controle tecnológico é caro. Então o pessoal não quer pagar, então não faz, né? E você tem que planejar. Uma vez um prefeito me chamou, falou, olha, me indicaram lá, um amigo meu fez uma puta propaganda, falou, olha, qual é a solução mágica para eu resolver o meu mandato? Eu falei, só faz o normal, planeja, projeta e controla a execução. Não, e o que eu vou fazer demais? Se você fizer isso, você vai ser exceção. O cara não gostou. Eu acho que eu fui meio direto. É só isso, só fazer o que tem que fazer. Ah, quem faz o que tem que fazer? São poucos. Sim. Almeida, o Almeida, né? Você e o Almeida são os 2 diretores. O Isso. teu irmão também trabalha lá, que eu conheci. Ele voltou para trabalhar com a gente Voltou? agora. Agora nós temos o abacaxi A da área tríade. de projeto para ele. Ele que cuidou, Alexandre Assis, dos projetos. Com relação a essas grandes obras que você citou, né, dos aeroportos, isso é uma exigência da legislação que eles tenham o controle de qualidade para cada projeto que desenvolverem? E as empresas, normalmente nesse contrato, o dono do contrato, ele chama uma empresa para controle. Então Sim. a gente participa através da empresa, não diretamente do aeroporto. Sim, sim. Tá? Então tem uma empresa que está trabalhando no Guarulhos, ela nos chamou para o controle tecnológico. Então, mas ela tem que fazer o controle, tá? É obrigatório. Aí, Santos Dumont, a mesma coisa. Está fazendo a obra, tem que fazer o controle. Em Congonhas, a mesma coisa. E aí eles nos contratam.
E a certificação do Inmetro é Ah, nós- recente ou sempre Nós temos, desde exigiu? 94, a gente tem o que chama de acreditação no Inmetro. Então, o que significa você ter o Inmetro para um ensaio? Significa que você tem rastreabilidade. Então, por exemplo, se eu estou controlando um edifício, e não deu a resistência da laje, aí você liga para o dono da obra e fala, não está dando concreto. Então, o que ele responde? Você errou o ensaio. Porque ele comprou o concreto certo. Ele não comprou o concreto, também não é louco? Então, a primeira coisa, você errou o ensaio. Então, putz. Então, quando não dá o resultado, a primeira coisa, você desencadeia uma série de providências para ver se aquilo está certo ou não. Então, você vai lá e vê se o cara que fez é o que está preparado. Ah, ele teve dor de barriga. Então, quem foi fazer no lugar também tem que ter o outro que está preparado, tem que. Concurso que você fez, com certificação, está certo. A prensa está calibrada, a balança está calibrada. Aí você verifica tudo que você fez. Então, o Inmetro, ele vem nas empresas, né? E para quem tem essa rastreabilidade, então, a questão física, né? De você estar bem instalado, ventilação, iluminação, circulação, né? A posição dos equipamentos é a primeira coisa. Depois, ele olha a calibração dos equipamentos, e olha a preparação do pessoal, e olha a sistemática de ensaio. Tudo isso você escreve, porque a especificação é uma coisa, você escreve isso para o seu espaço físico, para a sua realidade. Ele verifica tudo, o seu manual tem uma ISO 17025, que tem que seguir. Se atender tudo isso, ele te dá acreditação naquele ensaio. Então, a gente tem, acho que 85 ensaios que são acreditados pelo Inmetro. Tem empresa que tem 400. Né? Então, assim, você vai acreditando, não é o laboratório inteiro acreditado. Eu tenho acreditação para 85 ensaios. Que são os ensaios que a gente usa na maioria dos serviços. E isso aí, para você conseguir, você tem que ter a instalação, a calibração, os equipamentos, a calibração, o procedimento e, principalmente, o profissional. Então, manter o profissional para ter essa formação e conseguir atender isso, que é o difícil. Você tem que treinar e manter ele na tua empresa. Né? Você perder um profissional, para nós, é um desastre gigantesco, porque cada mês que passa é um investimento que você faz nas pessoas. E é que nem filho. Isso que é difícil, porque você cria para o mundo. Né? Então, uma vez veio uma engenheira assim, trabalhava comigo, nota 10, se for dar nota é uma injustiça, mas era 10 em tudo. Aí ela veio aqui, Andrade Gutierrez me chamou. Então, plano de assistência médica, 500 planos de assistência, você não consegue nem dar para largar. E uma empresa com expectativa, uma posição de qualidade que ela fazia gigante. Né? E foi, outra vez a Rotif levou uma engenheira do mesmo porte embora. Eu falei, olha, se eu falar para você, não vai se ofender, mas eu estou muito feliz, porque aqui é um degrau. Sim. Se um profissional, a gente fica assustado. Imagina alguém com 30 anos estacionado. A diretoria, tudo tem o dobro disso. Mas nós temos outro momento. Mas quem tem 30 anos tem que estar girando. Tem que estar buscando uma coisa diferente. Você ficou um tempo lá, tá ótimo. Assim, a minha mulher também, de novo, quando eu fiz 5 anos que eu estava trabalhando no metrô, eu não posso falar isso, mas vou falar agora. Ela falou, você vai ficar carimbado como funcionário público, hein? Se vira, hein? Fica esperto. Nossa, Léo, nós ficaríamos aqui horas Eu não parei de falar, né? conversando. Não, mas o tempo passa muito rápido quando a prosa é boa. Já passou? Eu nem comecei. Não, nem começou, então a gente vai ter que marcar novos episódios, porque a conversa tem que Vamos render. falar do São Paulo, do Futebol Clube? Não, então, já vi que você Falei é São das Paulino, paixões, você falei do está São aqui Paulo. com 2 palmeirenses. Ah, meu Deus, Quando eu não você- sabia disso. Quando você falou que não Então isso é poderia uma falar armadilha. o Esporte Clube Corinthians. Corinthians, eu já fiquei feliz. Falei, ai, mais um palmeirense. Eu São vi na cara que era Paulino. São Paulino, assim. Você eu viu? reconheci. Mas Mas eu assim, falei Thiago- da menina, eu sempre esqueço o nome. Eu primeiro servi na menina que eu não falo o nome. Viu? Bom, mas vamos lá. Cita pra gente como que as pessoas, né, chegam na JBA através da internet. Faz aí o seu pitch final. Não, as pessoas chegam por indicação das próprias empresas, uma indica para outra, um profissional que ficou muitos anos numa empresa, quando muda, nos chama, né? A gente fica numa alegria imensa, então a gente é lembrado pelo que fez mesmo. Né? Nesses 40 anos, sempre um serviço que a gente fez, alguém vem, olha, um engenheiro saiu de uma empresa, ele vai para outra e liga para a gente, vem trabalhar aqui com a gente.
né? E as pessoas que estão com a gente, grande maioria é indicação, a gente pede indicação interna. Então já trabalhou mãe e filho, não tem o menor preconceito, esposo com a esposa, namorado com namorado, não temos nenhum filtro, pode trabalhar qualquer pessoa, a relação pessoal que ela tem um com o outro. Bom, já trabalhei com meu irmão, com minha mulher, com meu filho, com minha filha, e assim para todo mundo. Tá? Então as pessoas vêm primeiro por afinidade pessoal, quem indica não é o responsável do que acontece com a pessoa, cada um tem seu desempenho, Sim. mas a gente sempre prefere uma indicação pessoal, alguém que tem um laço de afinidade, e a gente tenta ter um ambiente, é o que a gente mais zela, para ter um ambiente positivo. Quem não bate com o ambiente não fica. Se incomoda e sai. É uma E construção, né, de relacionamento. é uma isso construção importante. e a gente tem um mantra lá, fala a verdade, o mais rápido que puder, porque se ela for ruim, você tem tempo de consertar o que está errado. Se você esconder, isso é uma coisa que fica incontrolável. Então, é uma dificuldade, às vezes você, por defesa, não sabe, mas a gente fala para todo mundo. E a palavra, quando a diretoria inteira entrevista as pessoas, né, que a gente vai contratar, a última pergunta é a minha, né? Então eu converso amenidades, aí eu pergunto para todo mundo olhando nos olhos, né? Você sabe o que é certo? Você sabe o que é errado? Se piscar, tá fora. Se a pessoa não sabe o que é certo, não sabe o que é errado, né? E eu falo para todo mundo, o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, se você não sabe essa diferença, não dá para trabalhar lá. Então, mas a gente Muito trabalha com obrigada, alegria. É viu, isso. Léo? Eu Olha, que Léo, ó, agradeço. já tô chamando de Deixa eu fazer Léo. uma menção ao Marquinhos, do Nominão. Sim, Não faça, posso parar sem falar com ele, que mora no coração da gente, que é um lutador, que está lá todo dia E foi trabalhando ele muito que e que me indicou indicou. para a nossa conversa, né? E o Marquinhos mora no coração da gente, né? E o Nominão é um espaço especial da Analice, que é como se fosse extensão da casa da gente. A gente vai lá para Sim. comer, mas a gente acaba se divertindo muito, sempre batendo papo com ele, enquanto as pessoas lá, e ele que nos indicou para essa conversa. Então ele acho que engrandece a nossa avenida, né? Com E certeza. a avenida é calorosa, né? Você vai no pneus, lá esqueci o nome do pneu, Caldeirão? o caldeirão dos pneus ser recebido assim, nos outros serviços ser recebido assim. Eu falei, que Eu legal. fui na JBA e fui recebida assim A também. gente gosta de receber. Né? Faça aí, Henrique, suas considerações finais. Muito obrigado, Léo. E a gente tá na véspera de São Paulo e Corinthians, né? Que é amanhã. E qual a sua expectativa pro jogo? O episódio vai sair uma semana depois, então vamos ver se você acertou. Olha, eu adoro futebol e sou São Paulino mesmo, né? Mas o Corinthians é outro time, faz um mês e meio. Né? Mudou muito. Aqueles jogadores, o meia do Corinthians, qual é o nome dele? O que não erra um Ah, passe. sim, é. Nossa, o argentino Gringo, né? lá. É muito bom. Então, assim, Garro. eu acho que o Garro vai ser um jogão. Vai ser um de jogão. bola. Vai ser um jogão. Boa Se eles- sorte pro São Paulo, então. e boa sorte pro Corinthians. Eu acho que vai ser um jogo. Eu acho que, assim, um 2-2 caía bem amanhã, viu? Ok. Caía Muito bem. bem. Não dá para sonhar com muita coisa, não. Tá difícil. Vai ser um jogão. Vai ser um jogão. Falando de jogo, né? Então, vamos terminar aqui com. Foi mais uma jogada do Conecta Analice, recebendo o Léo da JBA, que é uma empresa longeva, que está no 796, 40 anos, não é para qualquer um, 4 décadas. Uau! Eu tô há 35 em Osasco. Quando eu cheguei, já passava na calçada da JBA um pouco para frente. Agradeço ao Léo, ao Henrique que está aqui, a Larissa também, que chegou atrasada, mas chegou, que é a nossa colaboradora especial. Muito obrigada e o Conecta Analice já vai estar no ar com a JBA. Obrigado. 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 Adorei, Léo, adorei. Quero um caderno desse. Eu não trouxe, né? Ele não tá no.